Olá, boa tarde. Estamos começando a nossa aula de História, Revolução Russa. E eu queria dar uma boa tarde especial para os meus alunos dos nonos anos, que essa aula é direcionada para vocês. Mas, claro, expandir esse boa tarde também para toda a comunidade e para todos que nos assistem nesse momento, tá bom? Quem não foi inscrito, pode estar se inscrevendo, fique à vontade. Se gostar do vídeo, deixe um like, tá? Pode até fazer comentário. Você, aluno, tem por obrigação a participar desse vídeo, tá? Com seus likes e comentários, vamos dizer assim, obrigatório, né? Mas a comunidade como um todo pode estar participando também, tá bom? Fiquem à vontade. Esse vídeo é para a escola, esse vídeo é para o nono ano da Escola José Parente Prado, mas toda a comunidade pode estar interagindo, participando, tá? Assistindo, porque esse canal é um canal educacional, é o canal da Escola José Parente Prado. Todos podem e devem interagir, participar, assistir, tá bom? Fiquem à vontade. Hoje, como eu disse, abordaremos sobre a Revolução Russa de 1917. Existe uma data, né? Dia 23 de fevereiro de 1917, a Revolução Russa. Mas, como todo professor de história diz, e com razão, nenhum acontecimento aconteceu exatamente só naquela data. Porque, na verdade, todo acontecimento histórico, ele é um processo. Ele tem acontecimentos anteriores e posteriores àquela data fixada. Mas, para ter-se uma referência, a gente sempre coloca uma data, tá? Do acontecimento, uma data específica de algum acontecimento dentro do processo que é referência para esse acontecimento. Então, vamos dar sequência à nossa aula de Revolução Russa, porque nós temos muito conteúdo maravilhoso para aprender. Primeira coisa que temos que entender sobre a Revolução Russa: como era a organização, o governo dela. A Revolução Russa aconteceu num período governado por monarca absolutista. E o que é isso? Era um czar. Ele tinha todo o poder dentro da Rússia, comandava toda a nação de acordo com seus próprios conceitos, suas próprias ideias. E a gente vai perceber que dentro desse governo existiam privilégios para a família do czar, para o clero ortodoxo e também para os nobres. Já os camponeses, que faziam parte de 80% da população, vivia numa extrema miséria, pobreza, plantando, colhendo e comendo. Porém, não era só isso. Eles sofriam bastante pressão dos seus senhores, que eram os donos das terras, porque os camponeses não eram donos de terra. Eles trabalhavam dentro das terras de outras pessoas, que eram chamados senhores deles. E, além disso, ainda pagava impostos para o governo, que no caso era o czar. Os camponeses, eles eram explorados, obrigados a pagar esses impostos para os senhores. Mas ainda tinha mais. Eles, muitas das vezes, e principalmente eles, eram atingidos por doença e por fome. E isso causava muita revolta nos camponeses. Eles queriam se libertar daquela situação opressora. Aí, olha só o que aconteceu em 1773 a 1775. No decorrer desses anos, aconteceu uma rebelião camponesa. E a rebelião camponesa chamada Pugachev, nome em russo. Olha aí, João Paulo, além de falar português, agora está falando em russo, né? Então, olha só, esse período, vocês até fazem uma referenciazinha, 1773, período que Sobral, né, estava se tornando vila. Olha aí que legal, fazer aí um link, né, da Revolução Russa e Sobral.
Sobral estava se tornando vila em 1773. E lá na Rússia, nesse período, estava acontecendo a rebelião, né? Pugachev. E acontece que essa rebelião foi um grande movimento dos camponeses tentando se libertar da situação opressora, da situação degradante que eles viviam. Porém, o czar, tá, vai reprimir essa rebelião, o czar da época vai reprimir essa rebelião e acaba que a população volta à estaca zero, vai trabalhar, ser oprimido pelo senhor das terras e vai pagar impostos para o czar. Sim, eu falando em czar, vocês sabem o que é czar? Czar é um cargo máximo, tá, da Rússia, que durou do período de 1600 e pouco, ali do século 17, até século 20, tá certo? Então vamos seguir em frente. Após essa rebelião que a gente já citou, da Pugachev, né, aconteceu uma certa industrialização por parte da Rússia. Só que a Rússia não tinha dinheiro para industrializar o país. Ela vai pegar aí a ajuda de alguns países que já eram industrializados, como a Inglaterra, Japão, né? E vai aceitar que esse povo invista em indústrias dentro da Rússia. Só que esse povo já vai investir as indústrias dentro da Rússia, já visando a mão de obra barata, né? Que a Rússia disponibilizava, visando aí lucros. E o que é que vai acontecer? Lembra dos camponeses, que é 80% que está sofrendo lá no interior da Rússia, ali na agricultura? Eles vão migrar para a cidade, tentando buscar a vida melhor. E vão se empregar justamente nessas fábricas, né, dessas indústrias que os países vizinhos, vamos dizer assim, estão trazendo para dentro da Rússia. Só que os baixos salários que eles vão passar, as dificuldades, os riscos de acidentes e a jornada de trabalho, que era 14 horas diária, vai ocasionar uma certa revolta dos, então, pessoas que estavam trabalhando na fábrica, que anteriormente muitos deles eram lá do interior, né, que trabalhavam na agricultura e que estavam tentando a vida urbana, porém estava também sendo oprimido. Saiu do interior, né, para ver se libertava dessa opressão, dessa dificuldade. Vai trabalhar nas áreas urbanas, nas indústrias, né, recém-chegado, vai ter baixos salários, vai ter riscos de acidente e vai trabalhar 14 horas por dia. Não vai agradar eles e aí novas greves, ou melhor, novas rebeliões. Eles, reagindo a tudo isso que eu falei, vão fazer greves e passeata pela cidade. O czar vai ficar muito feliz. Errado. O czar vai reprimir toda a revolta, toda a greve, toda a passeata que o pessoal estava fazendo, vai ser reprimida pelo czar. O czar não aceitava essas coisas de greve, assim como o nosso governo também muitas vezes não aceita, né, gente? Se a gente for trazer aqui para a nossa realidade, existem muitas revoltas aí que é reprimida. Se você vai para a rua protestar contra o nosso governo, há repressão. A polícia vai estar lá, né, controlando. E a polícia czarista fazia isso, com um detalhe. Agia com muito mais violência que os dias atuais. Apesar de a gente ver que, apesar de nosso governo ser democrático, né, governo do povo, também acontece algumas repressão bem violentas, né? Concordam comigo? Então, olhem só, como está havendo repressões dentro da Rússia e como o povo russo está sofrendo, o povo russo vai aderir a uma doutrina que vai vir lá da Alemanha, uma doutrina socialista, de dois caras muito importantes na Alemanha, que eles vão falar, ou melhor, escrever, né, um livro que é justamente sobre o comunismo, tá? E aí, aliás, o que é comunismo? Eu falando aqui de comunismo como se vocês já soubessem, alguns já sabem,
Alguns já sabem, outros não. Comunismo, gente, é uma ideia que surgiu justamente por Karl Marx e Engels, que vai escrever, tá, alguns livros, entre eles os mais importantes, o Capital, e vai escrever também o Acordo Comunista, tá, que vai ser um livro voltado para ensinar como fazer uma revolta contra os seus senhores, contra os seus patrões que tanto oprimiam. E a Rússia, nesse contexto todo de sofrimento, de dificuldades que sofria com o governo do czar, que no caso vai ser o último czar, Nicolau II, a Rússia vai aderir a esse projeto de socialismo, que não ia aceitar mais o czar como sendo um governo totalitário, né? E aí vai formar o Partido Operário Social Democrático Russo. Isso inspirado nas doutrinas de Karl Marx e Engels. E olha só o que é que vai acontecer. O czar vai ficar muito feliz com isso. Não. O czar vai perseguir esse partido, tá? Social Democrático Russo. Vai exilar os principais líderes, que eram Lenin e Trotsky. Olha eu falando russo de novo. Trotsky. Vão ser exilados esses dois. Alguns vão ser presos. Vão levar muita porrada outros. Inclusive vai ter alguns que vai morrer, né? Nessa repressão da parte do czar. Que no caso agora a gente vai falar do czar, especificamente Nicolau II. Tá bom? E só lembrando que czar era uma sucessão dentro da mesma família, tá, de monarca, que vinha desde o século XVII até o século XIX. E olha só o que vai acontecer agora no século XIX para o século XX. O czar vai continuar seu ritmo de administração e vai entrar, tá, no início do século XX, numa guerra contra o Japão. E olha só o que é que vai acontecer. Na guerra contra o Japão, disputando a área de Manchúria, que é uma área ali na região nordeste da China, e vai perder essa batalha, essa guerra contra o Japão. E aí vai acontecer o quê? A população vai padecer fome, sempre, né? Tanto a área urbana como os camponeses vão padecer fome por causa dessa guerra. Muitos têm morrido nessa batalha, né? Então, a população vai se juntar, tá? Junto com suas famílias, junto com alguns religiosos, vão fazer aí uma carta, né? Que é um abaixo-assinado para levar ao czar. Porém, quando chega lá para o czar, para entregar a carta, isso vai muita gente, milhares de pessoas, no inverno, tá, gente? No meio da neve, chegando ao palácio de inverno do czar, eles querem entregar aquele baixo-assinado, só que tem um detalhe, o czar não vai nem querer receber e vai mandar balear, meter chumbo mesmo em todo mundo que se aproxima ali fazendo essa passeata. E muitas pessoas vão morrer, milhares ficam feridos nesse confronto, que na verdade as pessoas estavam desarmadas, eram mãe de família, pai de família, trabalhadores, que estavam querendo a ajuda do czar por causa da fome que estava padecendo e por causa justamente daquela guerra que tinha acontecido entre Rússia e Japão pela Manchúria, né? Que era uma área riquíssima em minério, porém eles perderam para o Japão essa área e ocasionou muita fome na Rússia. E olha só, o czar mandando matar quem estivesse à frente dessa passeata, lá de frente do Palácio de Inverno, que é o prédio principal onde o czar ficava, né? A representação política de poder do czar era esse palácio. Então, vai ficar esse dia conhecido como Domingo Sangrento, justamente porque
a passeata vai terminar em muitas pessoas mortas e milhares de outras feridas. Então, por causa disso, tá? A população russa vai começar a fazer revoltas, tá? Greve por todo o país contra o czar. E uma das revoltas mais famosas desse período vai ser a revolta dos marinheiros, tá? Do encouraçado de Potemkin. Mas por que os marinheiros vão entrar nessa revolta? Porque os marinheiros também sofriam na administração czarista, sofriam muitos castigos e também padeciam fome. O czar não administrava mal só para os camponeses, nem somente para o povo que trabalhava nas áreas urbanas. Ele administrava ruim também para os marinheiros, e por isso os marinheiros, tá, vai fazer essa revolta, vai ficar conhecida aí como a Revolta dos Marinheiros do Encouraçado, por causa do navio que era encouraçado, né? Potemkin, ok? Vamos seguir em frente? Olha só, todas essas revoltas vão acumular um ápice, um acontecimento que é o maior, né? Que é o dia 23 de fevereiro de 1917, o povo vai conseguir tomar o poder do czar. E aí vai começar, ou melhor, vai se concretizar, né, a Revolução Russa. Mas não vai parar por aí. Sabe o que vai acontecer? Quem vai assumir o poder agora vai ser o parlamento. E assume aí um governo provisório. E o governo provisório, tentando amenizar, tá, diminuir a insatisfação do povo, vai criar algumas regras, né, para beneficiar o povo. E entre elas, eles vão libertar os presos políticos, que muitos deles participaram lá de algumas revoltas, tá, contra o czar. E olha só o que vai acontecer também. Entre as medidas para diminuir a insatisfação do povo, vai ser o perdão a todos que estavam exilados. E aí vai voltar quem estava exilado, né, fora do país, por causa de alguma coisa que desagradou os czares. Agora os czares não estavam mais no poder, o povo poderia voltar. Sabe quem é que vai voltar? Lenin, tá? E Trotsky, dois dos principais líderes do Partido Comunista Socialista Russo. Tá lembrado? Pronto, eles dois, Lenin e Trotsky, vão voltar para a Rússia. Só que isso não vai ser muito bom para a Rússia, ou pelo menos para o parlamento, né, que estava governando aí provisoriamente, né, com os políticos mais moderados, governando a Rússia. Sabe por que não vai ser? Dia 24 de outubro de 2017, de 1917, o que é que vai acontecer? Revolução Bolcheviques. Bolcheviques, em russo, quer dizer maioria. Era um grupo, tá, que já estava tentando implantar o socialismo lá no passado, que a gente até viu sobre o partido político russo, que era incentivado, estimulado e apoiado pelas doutrinas lá do Engels e Karl Marx. Lembram que a gente falou no começo do vídeo? Pronto. Então eles vão tomar o poder. Não vai ser mais o parlamento. Agora quem vai liderar, quem vai comandar, quem vai governar a Rússia vai ser Lenin, o principal aí do Partido Comunista, tá bom? Lenin, em seu governo, não vai ser muito bem recebido por alguns e vai começar aí a guerra civil dentro da Rússia. E olha só o que vai acontecer. De um lado vai estar os bolcheviques, que era a maioria que formou aquele partido, e vai estar os mencheviques, em russo quer dizer minoria, mencheviques. Então vai acontecer que os bolcheviques, para se defender dos mencheviques, eles vão formar o Exército Vermelho. Já os mencheviques, eles vão formar o Exército Branco, tá? E aí vai surgir a Guerra Civil na Rússia, que vai seguir de 1918 até
1921. Essa guerra vai deixar o país acabado, né, economicamente, com muitos mortos. Essa guerra vai ter fim com a vitória dos bolcheviques. Bolcheviques vão ganhar, porém, o país vai estar acabado. Vai estar com muitos mortos, pessoas padecendo fome, dificuldades financeiras. A sociedade vai estar toda desestruturada. Então, os bolcheviques, com o comando do Lenin, tá? Ele vai tentar restaurar o país. E ele vai criar uma política, que é a nova política, que vai ser conhecida como NEP, Nova Política Econômica. Essa nova política econômica, apesar dele estar se voltando para o socialismo, ela vai ter uma característica muito interessante. Ela vai adotar as políticas capitalistas ao lado da socialista, tá? Então, o que é uma política capitalista? É uma política liberada para as empresas privadas, liberada para o assalariamento desigual, enquanto que a socialista não. Socialista era para manter ali um nível de todo mundo ganhando o mesmo tanto, ter um nivelamento de salário, não ter opressão, não ter pessoas oprimidas. Então, mas para recuperar a economia da Rússia, o Lenin, a princípio, vai ter que criar essa nova estratégia, associar a política capitalista e a socialista juntos. Então, o país vai começar a melhorar, a economia, principalmente na agricultura, vai ser incentivado muito o pessoal plantar, os impostos não vão ser tão altos, vai estar uma maravilha a Rússia. Nem tanto. Vai estar se recuperando, né, gente, da Guerra Civil. Aí o que é que vai acontecer? A Rússia ia começando a se ajeitar, começando a se organizar, só que vai acontecer uma outra coisa que não vai ser muito boa para a Rússia. Sabe o quê? A morte de Lenin. Lenin vai ter um AVC, vai morrer, e aí a Rússia vai novamente entrar em, vamos dizer, uma disputa. A disputa agora vai ser de Stalin e Trotsky. Stalin, que era o primeiro secretário do Partido Russo, vai querer assumir o poder no lugar de Lenin. E Trotsky, que era um dos comandantes, ou melhor, o principal comandante do Exército Vermelho durante a Guerra Civil, ele também vai se ver no direito de assumir no lugar de Lenin. E aí vai ter uma disputa entre os dois. Só que os políticos do Partido Comunista observaram e optaram por Stalin, porque eles olhavam para Trotsky e tinham medo, segundo eles, de acontecer de Trotsky transformar a Rússia numa ditadura. E querem saber de uma ironia? Quem acabou tornando a Rússia numa ditadura foi Stalin, e ficou conhecido como a ditadura stalinista, que vai aí do ano de 1927 até 1953. Olha a ironia do destino aí para o parlamento, né? Para o parlamento russo. Parlamento não, os políticos do Partido Comunista, desculpa. Então, aí concluímos a nossa aula, tá? Espero que tenham gostado. Vamos partir agora, os alunos do nono ano, para o canal, um outro canal que é o WhatsApp, né? Nós vamos agora trabalhar, fazer atividades. E para os demais que me assistem, só tenho a agradecer, tá bom? Se gostarem, dê um like, tá bom? Os meus alunos também, se possível, dá um like aí, pessoal, nono ano. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.